Olá a todos, bem-vindos ao nosso estudo bíblico em vídeo. Hoje, vamos explorar duas passagens poderosas do Evangelho de Marcos, a cura do paralítico e a chamada de Levi. Essas histórias não são apenas relatos de milagres, mas também revelam profundas verdades sobre a autoridade de Jesus e a natureza inclusiva de seu ministério. Primeiramente, veremos como a cura do paralítico não apenas demonstra o poder de Jesus, mas também provoca uma intensa controvérsia com os escribas, revelando a conexão entre o perdão dos pecados e a cura física. Em seguida, vamos analisar a chamada de Levi, um cobrador de impostos desprezado pela sociedade judaica, e como Jesus rompe barreiras sociais e religiosas ao se associar com publicanos e pecadores. Prepare-se para uma jornada emocionante através dessas passagens, enquanto descobrimos juntos as implicações dessas ações de Jesus para os crentes de ontem e de hoje. Vamos começar! Marcos destaca a conexão com o texto anterior repetindo várias palavras-chave que encerram a história do leproso, embora isso possa ser um pouco mascarado na tradução. A abertura da cena em Marcos 2 versos 1 e 2 ecoa e desenvolve o entusiasmo público de Marcos 1 verso 45, ainda que com um senso de perigo persistente. O versículo 3 indica que um milagre está prestes a acontecer. É importante lembrar que o leitor de Marcos não está consultando um esboço ou um comentário que informe que esta história inicia uma série de controvérsias. O capítulo 1 estava repleto de milagres, e é isso que o leitor espera aqui. De fato, seguindo as convenções literárias padrão, a história do paralítico começa e termina como uma história de milagre bem formada. Nada na abertura da história sugere problemas iminentes. Marcos se esforça em destacar o amontoamento das multidões, uma característica comum nas histórias de milagres, presumivelmente para fornecer testemunhas oculares do milagre. Este detalhe culmina na pitoresca cena onde o paralítico é descido pelo telhado com a ajuda de amigos, um aspecto que adiciona drama à narrativa. O milagre ocorre como esperado, e a história termina com aclamação no versículo 12. Todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca tal vimos." No meio do milagre, Marcos insere uma controvérsia com os escribas, os doutores da lei. Superficialmente, o milagre e a controvérsia parecem apenas vagamente conectados. Marcos não explica de onde vieram os escribas ou o que estavam fazendo na casa. O impacto retórico da história, no entanto, está nas fortes mudanças de imagem à medida que o leitor combina as duas situações. A controvérsia introduz um elemento inesperado na história do milagre. Os escribas, que aparecem pela primeira vez no V6, estão em contraste com os amigos anônimos que baixaram o paralítico pelo telhado. Suas objeções às ações de Jesus, embora não sejam verbalizadas, contrastam com as ações dos amigos, cujo gesto desesperado é interpretado como um ato de fé. Os escrúpulos religiosos desses mestres parecem ainda mais vis, quando comparados com a fé dos amigos do paralítico. Por que alguém desafia uma pessoa que pode realizar milagres? Há outras interações importantes entre as duas partes da história. O impacto depende da relação entre o perdão dos pecados, no versículo 5, e o ato de cura, no versículo 11. A conexão clara mostra a estratégia geral de Marcos, a habilidade de Jesus para curar o homem, algo demonstrável empiricamente, confirma seu direito de perdoar pecados, algo não demonstrável empiricamente. Assim, o milagre valida a posição de Jesus na controvérsia. A pergunta de Jesus, qual é mais fácil, é astuta, com várias implicações. Ele não pergunta o que é mais fácil fazer, mas o que é mais fácil dizer. Os mestres da lei supõem que o ato de Jesus ao pronunciar perdão é blasfêmia, pois usurpa a autoridade de Deus. Da perspectiva deles, Jesus está falando não só palavras vazias, fáceis de serem ditas e impossíveis de serem feitas, mas palavras ofensivas,
palavras que nunca deveriam ter sido pronunciadas. As palavras de Jesus demonstram sua autoridade, como mostra o milagre, e trazem de volta o foco ao versículo 2, anunciava-lhes a palavra. O milagre, em outras palavras, confirma o poder e a autenticidade das palavras de Jesus. O fato de que os escribas são silenciados pelo milagre também é importante. Isso estabelece um contraste claro entre Jesus e seus antagonistas, um contraste que se aprofunda à medida que as histórias de controvérsia progridem. No entanto, esse silêncio tem consequências sinistras. Eles são momentaneamente retirados do enredo, mas não ficarão longe por muito tempo e retornarão com ímpeto. A chamada de Levi, publicanos e pecadores. O curto episódio nos versículos 13 e 14, aparentemente uma simples narrativa de chamada paralela à chamada dos 4 pescadores em Carcos 1 versos de 16 a 20, ocorre principalmente como meio de apresentar Levi e mover a história para a casa dele. Ainda assim, a chamada de Levi oferece uma pausa momentânea ao leitor. Este pode ser um dos momentos em que é preciso distinguir cuidadosamente entre os diversos grupos que compõem a comunidade maior de Marcos. Para os leitores judeus, seria perturbador ouvir que Jesus chama um publicano, cobrador de impostos, que é, afinal, um traidor, como um de seus discípulos. Mas para os leitores gentios, a chamada de Levi seria um sinal de que Jesus ignora os antigos limites entre pessoas aceitáveis e inaceitáveis. Se um princípio de interpretação bem fundado implica que elementos repetidos assinalam a presença de temas significativos, então é certo que o âmago desta história está na ênfase em Jesus saber que ele se associou com pessoas de má fama, pecadores em geral e publicanos em particular. Os tradutores da NIV colocaram a palavra pecadores entre aspas para indicar que a palavra tem um alcance incomum de implicações. Designa uma classe de pessoas, não sendo meramente indivíduos que não guardam a lei em um ponto ou outro. A expressão povo da terra referia-se a pessoas consideradas culpadas por causa de sua profissão, hábitos de vestuário e ignorância. A simples presença delas contaminava a terra. De acordo com os fariseus, como expressado na literatura rabínica, seria uma quebra de decoro Jesus se associar com tais pessoas. Tudo na história foca a atenção do leitor em 2 aforismos de Jesus, registrados no versículo 17, que devem ser entendidos como os elementos controladores da história. Esses aforismos abordam questões que afligiam a missão gentia e presumivelmente a comunidade conflituosa de Marcos. Nesse caso, as objeções expressas pelos escribas, no versículo 16, talvez refletissem um problema que preocupava os crentes judeus de Marcos. O fato de que Jesus estivesse na casa de Levi é escandaloso, que ele comece lá, é ultrajante. Não é surpresa que os escribas façam tais perguntas. Eles permanecem circunspectos, direcionando as perguntas aos discípulos de Jesus e não a ele diretamente. Os 2 aforismos, no versículo 17, são a resposta de Jesus. Diferente do padrão de histórias de pronunciamento em outras obras, as histórias de controvérsia em Marcos frequentemente terminam com 2 aforismos que se reforçam mutuamente, embora não se sobreponham completamente. Este é um exemplo principal. O primeiro aforismo, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, utiliza uma declaração tradicional. Isoladamente, indicaria a legitimidade do contato de Jesus com os pecadores. O segundo aforismo eleva o ponto a um nível diferente, contendo uma ambiguidade engenhosa. Jesus poderia querer dizer que o zelo dos justos já lhes é útil e que agora a chamada de Deus se estende aos pecadores, incluindo-os. Mas o contexto deste aforismo milita contra essa opinião. A hostilidade aberta dos justos os coloca em oposição aos pecadores chamados, e assim, em oposição a quem os chama.
A resposta de Jesus é igualmente excludente. Em outras palavras, ele aceita categoricamente os desterrados e os pecadores, rejeitando aqueles que se consideram justos. O indivíduo que quer responder adequadamente à chamada de Jesus só pode fazê-lo na qualidade de pecador. Esta história tem vastas implicações para Marcos. Num nível primário, levanta e responde perguntas sobre o comportamento de Jesus. Num nível secundário, aborda questões sobre o comportamento dos cristãos gentios, que, como Jesus, se associam com um tipo errado de pessoas, violam o sábado e não observam o calendário das festas. Não há dúvida de que alguns dos cristãos de Marcos em Roma eram o tipo errado de pessoa. Para esses cristãos desterrados, o simples gesto de Jesus de se associar com publicanos e pecadores eliminou os limites artificiais de devoção e contaminação. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico sobre a cura do paralítico e a chamada de Levi no Evangelho de Marcos. Essas histórias nos mostraram não apenas o poder milagroso de Jesus, mas também sua capacidade de desafiar as normas religiosas e sociais de sua época. Na cura do paralítico, vimos como Jesus usou o milagre para afirmar sua autoridade de perdoar pecados, silenciando seus críticos e fortalecendo a fé daqueles ao seu redor. Na chamada de Levi, aprendemos sobre a inclusão radical de Jesus, que estendeu seu convite para além dos limites tradicionais, acolhendo aqueles considerados indignos pela sociedade. Essas passagens nos convidam a refletir sobre nossa própria fé e atitudes. Elas nos desafiam a reconhecer a autoridade de Jesus em nossas vidas e a praticar um amor inclusivo, quebrando barreiras e acolhendo todos com compaixão e graça. Obrigado por se juntar a nós neste estudo. Esperamos que ele tenha sido edificante e inspirador. Continue a explorar as Escrituras e permita que elas transformem sua vida. Até o próximo estudo, que Deus os abençoe e guarde. Fiquem em paz.